Beleza? Já falei sobre referência de célula, agora a gente vai aprender a fazer operações aritméticas no Excel. O Excel, ele é uma espécie de calculadora mais potente, tá? A gente consegue fazer as contas de uma calculadora tradicional e muitas coisas mais, certo? Mas a gente vai começar do princípio, óbvio. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre operações aritméticas. Aquelas 4 básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Como que a gente faz qualquer conta no Excel? Como eu falei no vídeo anterior, a primeira coisa que a gente tem que fazer, sinal de igual. Se na calculadora tradicional a gente bota 2 mais 2 e aperta o igual no final, aqui o igual vem primeiro. Quando a gente bota o igual no início, o Excel entende que a gente quer trabalhar com conta. Então eu botei o igual, o Excel, opa, peraí que ele vai calcular ou vai fazer alguma coisa diferente. Não é para eu digitar como está escrito aqui. E aí ele entende isso e aí a gente consegue fazer o que a gente quer. Uma operação aritmética pode ser feita simplesmente botando igual e na frente colocando a conta que a gente quiser. Nesse caso aqui, por exemplo, 2 mais 2, ele vai entender que eu quero somar 2 mais 2. Quando eu aperto Enter, olha o resultado aqui. Como ele está formatado para uma casa decimal, eu posso vir aqui em geral e ele vai sair, tá? Se parecer a vírgula e você não quiser, aí entra aquela questão da formatação de célula. Se você não viu, tem nos vídeos anteriores aí falando sobre formatação de célula. Da mesma forma que eu posso somar, eu posso subtrair. 2 menos 2 igual 0. Botei o igual, 2 menos 2, né? 0. E como eu falei da outra vez, o resultado aparece aqui, mas aqui em cima mostra sempre o que foi feito, ó. Aqui eu fiz o processo, botei o igual, 2 menos 2, tá? E apertei o Enter. O resultado disso aparece aqui embaixo na nossa planilha, tanto da soma quanto a subtração. Para multiplicar, a gente utiliza o símbolo de asterisco, olha aí, tá? E aí eu vou fazer uma conta diferente aqui para não dar 4 também. Vou colocar aqui 2 vezes 3, tá? Então sempre que a gente quer multiplicar algo, a gente usa o asterisco. Eu quero multiplicar 2 com 3, eu uso o asterisco e aperto Enter, e aí a gente vai ter o resultado da multiplicação. O dividir também é diferente. O dividir a gente usa a barra. Então se eu botar aqui 2 dividido por 2, a gente vai ter o resultado de 1, né? Que é o resultado dessa divisão tradicional. Certo? A partir do princípio que a gente pode fazer qualquer conta assim, vale a pena a gente entender que a gente também pode fazer expressões em geral matemáticas. Então eu posso colocar aqui 2 mais 2, fecho parênteses, vezes 3, né? Aqui no caso seria 4, né? Que está dentro do parênteses, vezes 3, 12. Apertou o Enter, ele faz o processo todinho. Então a gente consegue ter essa liberdade, somar, diminuir, fazer uma sequência, uma expressão, enfim. O Excel ele entende perfeitamente, é só não esquecer do igual antes, certo? Dito isto, aqui no total, qual seria a lógica que a gente iria utilizar? A gente iria botar igual, 7,2 mais 6, né? Ou 6,0, não faz diferença, mais 8 e 1. E aí a gente tem o resultado da soma das 3 etapas, 21 e 3. Tá certo fazer isso? Tá e não tá. A conta está correta, mas não é o modo ideal de utilizar no Excel. No vídeo passado a gente viu que o ideal nesses casos é sempre usar a referência de célula e não os números de maneira direta. Então o que é o ideal que a gente faça aqui? Igual, a gente não quer somar os 3, a gente pode botar a célula em que ele se encontra, B3, tá? Mais C3 mais D3. E aí vocês vão ver que todos eles 3 ficaram marcados. E quando eu apertar o Enter, ele vai fazer a soma automaticamente. Por que é vantagem fazer assim? Porque se eu quiser trocar qualquer uma dessas notas, ó, ele vai atualizar automaticamente, ó. Se eu quiser botar que o menino tirou 2 e 1 na primeira etapa, ó, a nota dele caiu para 16. Então ele já calcula aquele valor automaticamente, justamente por conta da referência de célula. Eu vou voltar aqui para 7,2. Outro modo que a gente pode fazer essa conta é botando igual e pegando aqui e fazendo, clicando, mais a outra que a gente quer, mais a outra que a gente quer. Ao invés de digitar, a gente pode clicar em cima das células. E aí a gente tem a nossa função. Agora eu vou dar uma dica para vocês muito importante e que também poupa tempo. Repararam que a gente tem um padrão aqui? Aquele soma B3, C3, D3, aqui B4, C4, D4. Lembra da nossa alça de preenchimento? A gente pode usar ela aqui. Como há um padrão, certo? 4, 3, ele já vai entender que os demais são 5, 6, 7, 8 e 9. E aí ele já faz a conta sozinho, vocês não precisam fazer de uma em uma. Você pode fazer só a primeira
e puxar aqui até o final. A única diferença, o único problema que rolou aqui é que quando a gente puxa a alça, ele também mexe na formatação, tá? E aí ele tirou a nossa barra grossa daqui, né? A nossa borda mais grossa. Mas aí vocês podem vir aqui e preencher sem formatação e ele vai deixar a barra como estava. Então a gente tem essa possibilidade de usar a alça também. É importante se atentarem para a questão da alça, porque cada caso é um caso. Nesse caso, como é bem claro que é um padrão, ele puxou. Em contas que você não tiver certeza, você pode puxar a alça uma vezinha aqui só e conferir se está fazendo o que você quer. Dá um confere para garantir que está tudo correto. Então, partindo desse princípio, a gente aprendeu a fazer as operações aritméticas. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente podia utilizar a multiplicação, a subtração ou a divisão sem problema algum. Uma outra dica que eu posso dar é o número elevado. Quando a gente quer elevar um número ao outro, por exemplo, eu quero colocar 2 elevado à quarta potência. Eu posso colocar igual o número 2 e o símbolo que a gente vai utilizar é o circunflexo. Lembra de como a gente bota ele nas aulas de Word? Se você também não viu, tem a playlist aí. A gente coloca o símbolo circunflexo, segura o Shift, aperta a tecla onde ele se encontra, não vai acontecer nada. Como a gente quer colocar só ele, dá um espaço que ele vai aparecer. E aí a gente coloca elevado a quê? Elevado a 4? Então a gente vai colocar o 4. Quando a gente fizer isso, ele vai fazer o elevado. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Beleza? Por hoje é só.